Quando a gente se acostuma, fazemos as coisas com mais facilidade. E isso não é só para as coisas positivas, não. Isso acontece com as coisas negativas também. Como assim? Por exemplo, as coisas positivas são: se você prepara os materiais escolares para o seu filho no dia anterior, se você separa a roupa da criança vestir no dia seguinte, se você senta com a criança todos os dias. Isso aí são pontos positivos, onde você está ali se acostumando com coisas boas e vai continuar fazendo essas coisas boas e cada dia vai melhorar mais. Mas também acontece com coisas negativas, como, por exemplo, se você vir me acompanhando, tá com 3 semanas mais ou menos que eu postei um vídeo falando que eu tava preocupada com um acontecimento aí, né, que aconteceu. Na verdade, com as provas que estavam para chegar e eu não tava fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. E por falar nisso, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir assim que terminar isso. Ter aquele hábito de fazer aquilo, mesmo que seja por pouco tempo que você faz alguma coisa, você se acostuma. O costume vai lhe levar a coisas positivas ou coisas negativas, também dependendo do que você está fazendo. O que você está fazendo são coisas positivas, isso vai te levar a coisas positivas. Tem uma frase que diz assim, não sei de quem é essa frase, mas tem uma frase que diz algo parecido como: é fácil fazer, mas mais fácil ainda é desmanchar. Então é como se fosse isso. É fácil pegar o hábito de alguma coisa, mas muito mais fácil ainda é você ir por outro caminho, desmanchar aquele hábito e construir outro hábito, sabe? Porque na construção de outro hábito, ou na desmontagem do hábito bom que você tenha criado, é você, sabe, botar a procrastinação em ação, né? É você agir de um jeito bem diferente do que você estava agindo, né? Se você estava agindo todos os dias, estava ali, animada, ou mesmo desanimada mesmo, agindo, eu vou e fazer. O contrário disso é você sentar numa cadeira, deitar numa rede, numa cama e esperar as coisas ir acontecendo. Pegar o celular, ficar vendo vídeos. Na verdade, não foi isso que eu fiz, mas estou dando aqui um exemplo, né? Que muitos vão, talvez esteja por este caminho, né? Desmoronando, desmanchando o que fez, o que construiu. Comigo quase que aconteceu esse desmoronamento por total, né? Digamos assim. Esse costume, aconteceu esse costume, porque foi acontecendo muitas coisas, na verdade, antes disso, né? Então eu fiquei assim, com muitas coisas para fazer e daquele, fui saindo daquele caminho que eu tinha construído, sabe? Daquele hábito. Muitas coisas para fazer todos os dias, assim, né? Muitas coisas para fazer, aí eu tentava, digamos assim, buscar aquele hábito, mas talvez tendo encontrado um jeito mais fácil. Aquele hábito não, porque eu já estava com aquele hábito. Tentar fazer as coisas que eu ia fazendo antes, só que tentava encontrar primeiro do jeito mais fácil, não estava encontrando. Aí então, eu estava muito ocupada, muito atarefada. Então, não, tá bom, vai ser. Não tem, tá bom. Tipo, deixa pra lá. E assim, quando teve, eu não vi, eu não percebi, eu nem busquei, eu nem olhei, né? Nem tentei encontrar pra saber se tinha ou se não tinha. Vocês vão saber do que eu tô falando quando você assistir lá o vídeo que eu postei há umas 3 semanas aqui atrás, né? Porque eu falo da minha preocupação. Eu acho que o tema eu coloquei vida real. Então, convido vocês a assistirem e entenderem o que eu tô falando aqui. Então, nós devemos buscar sempre tá fazendo certo, mas sempre tá melhorando aquele certo que tá fazendo. Sempre tá melhorando. Não, mesmo que esteja muita coisa para fazer, mas sempre tá melhorando. Buscando melhoria naquilo que já tá bom. Porque só assim que corremos o risco de não sair do caminho, de não querer ir por outro caminho, sabe? Porque quando a gente se acostuma, como eu já falei em outros vídeos, fica mais fácil fazer. Então aquilo que é certo, vou fazer com facilidade, mas aquilo que também não é certo, se eu estiver acostumado, eu vou fazer com facilidade. Entendeu? E deixar alguma coisa por fazer, também é fazer com facilidade, também a gente fazemos com facilidade, né? E muito mais com facilidade, quando deixamos algo para fazer, algo importante. Porque algo importante depende muito da nossa, muitas vezes da nossa animação, né? De quanto a gente está animado para fazer aquilo,
depende muito da nossa determinação, do nosso foco. Já deixar por fazer não depende disso. E devido depender disso, o que é certo, muitas vezes até precisamos nos esforçar mais. Só que devido a gente criar o costume, não precisa se esforçar muito, entendeu? Vocês entendem? Então eu trouxe aqui 3 coisas para a gente não sair mais do caminho. Ou pelo menos se sair, não sair por muito tempo. Não fazer muitas coisas ou muitos dias fazendo aquela coisa é do jeito errado. Atenção, tá sempre atento no que está acontecendo, né? Sempre atento no que vai fazer agora, no que vai fazer já já. Se é a coisa mais importante a fazer, se dá certo, parar isso aqui um pouco porque tá atolado de coisa para fazer depois. O que é certo deixar para depois? É isso ou esse outro? Qual mais certo deixar para depois? Ou, melhor, qual mais certo fazer logo agora? Não deixar de fazer aquela coisa que vinha fazendo por muito tempo, digamos assim, só ficar no máximo 2 dias, não passar de 2 dias, né? Sem fazer aquele que está certo, aquilo que você vem fazendo, aquilo que você vê que vai lhe dar futuro, que você sabe que você vai ter um futuro melhor, que seu filho vai ter um futuro melhor. Então, não passando mais do que 2 dias, né? Digamos que 1, 2 é aceitável, que às vezes acontece alguma coisa que a gente não dá certo resolver, sentar com a criança, né? Mas às vezes no terceiro já dá. Então, esse outro vem, né, com o primeiro também, né? Que o primeiro foi atenção. Esse outro é criar coisas simples. Tentar criar atividade, nem que seja simples, se não tiver nenhuma outra atividade para fazer, para que não fique sem fazer atividade, para que não venha esquecer, para que não venha se acostumar a não fazer. Tentar não passar nenhum dia sem fazer alguma coisa, né? Atividade, colocar para ler, escrever alguma coisa, responder uma atividade. Mesmo que seja fácil, criar atividade para ele, né? Mesmo que seja coisa simples, só para não sair do ritmo. Então, tentar sempre fazer logo. Mesmo cansada, mesmo sem ânimo, devido a eu estar aqui cheio de coisa para fazer, aí eu deixei de fazer essas atividades com meu filho, deixei de sentar com ele. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.